A falta do autoconhecimento pode trazer graves consequências, como por exemplo a depressão. Por isso, nesse vídeo, eu te trouxe os 3 principais erros para que você tenha clareza e não cometa mais eles. Bora lá pro vídeo? Fala, povo bonito! Tudo bem com vocês? Meu nome é Aline e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje no vídeo eu quero trazer os 3 principais erros que todos nós já cometemos ou ainda comete para que a gente realmente não consiga se conhecer. São como blocos que tampam a gente e aí faz com que a gente finja uma coisa que a gente não é. Então a primeira parte que eu quero trazer para vocês, o primeiro ponto, o primeiro erro é a insatisfação, seja ela pessoal ou profissional. Como assim, Aline? Bom, a insatisfação, ela começa lá desde a nossa infância. Lembra que no primeiro vídeo eu falo sobre as pessoas estarem colocando a gente em formas, né? E é justamente isso. Ninguém é igual a ninguém. Porém, o padrão do mundo faz com que você estude, faça uma faculdade, trabalhe, depois pegue o seu INSS e aí você vai ser feliz. Então, nesse formato que eles montaram para nós, né, é onde causa muita insatisfação, porque muita gente às vezes queria ser algo e não consegue ser, talvez por agradar pai e mãe, talvez por agradar outras pessoas que, vamos ser sinceros, eles não estão nem aí para você. E aí, para exemplificar, para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem, a insatisfação pessoal, por exemplo, é o corpo padrão. As pessoas querem que você seja magra, que você tenha o corpo estrutural e nem todo mundo consegue chegar a esse corpo estrutural. Porém, você fica insatisfeito, por quê? Porque as pessoas vão te julgar por você talvez ser um pouquinho mais gordinha, ou talvez por você ter algumas manchas. Você sai fora do padrão que eles querem. Mas aí eu deixo a pergunta: você é feliz com o seu corpo realmente ou você está insatisfeito pelo que os outros estão pensando do seu corpo? Porque tem uma certa diferença. Uma coisa é, poxa, eu olho para o meu corpo e falo, eu tô um pouquinho gordinha, mas tá tudo bem, não é uma coisa que me incomoda. E se vão falar, não tô nem aí. Agora, outra coisa é você olhar pra você e falar, nossa, eu sou gorda, olha, as pessoas olham pra mim e me veem gorda, sabe? Ninguém vai gostar de mim porque eu sou gorda. Eu não consigo vestir um terninho porque eu sou gorda. Ah, eu não consigo fazer isso porque eu sou gorda. Compreendem a diferença? Então, o primeiro erro que a gente comete é realmente ficar pensando no que as pessoas vão pensar sobre a gente. Porque as pessoas, elas não estão nem aí, elas vão te julgar, elas vão te criticar, igual eu comentei no segundo vídeo, e vou deixar ele linkado aqui para vocês. As pessoas, elas vão te julgar independente se você está se sentindo bem ou se você está se sentindo mal. Então, entendam que esses julgamentos nunca vão definir você. O que vai definir você é você mesmo. É você poder olhar para o seu corpo, por exemplo, e falar: poxa, eu me sinto bem assim. Estou um pouquinho acima do peso? Estou um pouquinho acima do peso. Mas isso faz toda a diferença na sua vida? Porque se não estiver fazendo tanta diferença e você se sente bem, você coloca roupas que está tudo bem, não tem problema. O problema é quando você coloca uma roupa e fica pensando, ai, vão olhar, vão me criticar, ai, vão pensar que eu tô fazendo isso, vão pensar que eu tô fazendo isso para chamar atenção. Não faz tanto sentido a gente ficar vivendo uma vida pensando no que os outros estão pensando. Até porque a vida, ela é única. Você veio para cá para aprender, você veio para cá para ser feliz. Então, pare de se importar um pouquinho com o que os outros estão pensando e viva mais a sua vida. Em relação à insatisfação profissional, por exemplo, isso aconteceu comigo. Eu entrei numa faculdade sem saber o que eu realmente queria e eu saí da faculdade também sem saber se era aquilo que eu queria. Porém, você entra naquele padrão assim: ah, mas eu tinha que fazer uma faculdade, então eu tinha que fazer um doutorado, um mestrado, e aí eu me perguntava, para quê, né? Sendo que às vezes eu nem sabia o que eu queria realmente. Será que aquela faculdade era o que eu queria? Sabe, será que aquele curso realmente ia suprir
o que eu queria? E aí passam a entrar as insatisfações profissionais. Por quê? Porque você faz uma coisa que colocaram para você fazer. Você estuda, você se forma e você trabalha. Mas será que era isso que você queria? Será que era aquela faculdade que você queria fazer? Ou de repente você queria pular para uma outra área, porém a sua família às vezes não aceita, ou a sociedade aonde você convive vão falar: nossa, olha o que ele foi fazer, ele não fez medicina, ai, ele não fez direito, ele não fez engenharia. Você está pensando no que os outros vão te julgar ou você está pensando no que você realmente quer fazer? Vocês conseguem compreender aonde entra a insatisfação? Vocês conseguem ter uma noção de que a insatisfação, ela nada mais surge do que pessoas que estão impondo coisas para que você deva fazer e nem sempre é isso que você quer fazer. Então, por isso que eu falo, parem de ficar olhando o que as pessoas vão dizer. Parem de ficar pensando o que as pessoas vão julgar se você não fizer o que elas querem. Você tem que fazer o que você quer. Você tem que ir atrás dos seus sonhos. Porque os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos, a única pessoa que realmente sabe qual é o prazer que tem em cumprir isso é você mesmo. As outras pessoas, elas não compreendem que o seu sonho é o seu sonho. Elas, às vezes, são frustradas e querem jogar os sonhos dela em cima de outras pessoas. E aí não dá certo, entra muita insatisfação. E a insatisfação, ela te bloqueia a não deixar você se conhecer, porque você quer seguir um padrão que impuseram em cima de você, as forminhas, e eles querem que você siga isso. E aí você, seguindo isso com medo dos julgamentos, você passa a não se conhecer. Então esse é o primeiro erro. E aí o segundo erro, ele entra linkado ao primeiro. Como assim, Aline? Então se eu sou insatisfeita tanto pessoalmente quanto profissionalmente, o que isso me causa internamente? Ansiedade ou depressão. E aí a gente entra naquele, é a doença do século XXI, é a depressão, é a ansiedade. Por que será? Porque impuseram coisas nas pessoas que não satisfaz ela internamente e aí gera a ansiedade, que a ansiedade nada mais é do que você olha lá na frente e fica pensando: quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquele carro, aí eu vou ser feliz. E isso é uma grande mentira. Isso eles não te contam, porque você, na verdade, tem que ser feliz primeiro para que as coisas aconteçam, para que tudo flua. Porque não adianta eu estar insatisfeita e ansiosa, eu não vou chegar a lugar nenhum. Porque a ansiedade, ela me mostra uma coisa, onde na prática o insatisfeito eu sou outra, porque eu estou agradando pessoas e próximos a mim e não estou me agradando. E aí apenas no meu pensamento eu fico matutando talvez uma possível felicidade, onde na prática, na insatisfação, eu nunca ponho aquilo a rodar mesmo. Compreendem? Então, quando eu entro numa insatisfação pessoal e profissional, eu adquiro uma ansiedade. E aí, um outro exemplo que eu trago para vocês. Por que linka uma coisa com a outra? Porque você está insatisfeito, por exemplo, com o seu trabalho. Mas você está naquele trabalho, talvez, porque ele paga os meus boletos. Porque agrada a minha família. Porque as pessoas falaram para eu fazer isso, então deve ser legal. E você está lá fazendo aquele trabalho super insatisfeito. O que causa também a ansiedade? É que naquele meio que você está vivendo, naquele meio de insatisfação, as pessoas ainda impõem que se você tiver aquele carro, você vai ser feliz. Se você procurar aquela casa, nossa, você nem imagina a felicidade que você vai ter todos os dias. E as pessoas começam a impor coisas para vocês, a impor sonhos que são delas, não são seus. E o que acontece? A ansiedade é você olhar lá na frente, ficar pensando em alguma coisa que aquilo lá vai te trazer, porém você esquece do presente. Você faz com que o seu presente fique inativo, porque você só está pensando lá. E aí o que acontece? Você fica mais insatisfeito, por quê? Porque você às vezes não consegue alcançar aquele objetivo que impuseram de compre aquele carro.
E aí, se acontece de você comprar aquele carro, você percebe também que você não está satisfeito porque você comprou o carro e o vazio dentro de você permaneceu, não mudou. Compreende? Porque vocês estão pensando apenas no sonho dos outros, no que os outros estão impondo e não no que vocês realmente querem. E a depressão, ela acaba sendo o oposto. É quando a pessoa vive muito no passado. Ela pensa em muitas situações que já aconteceram e que não voltam. Vamos supor, a pessoa ela tinha um emprego que de repente aquilo, como era muito confortável para ela se sentia bem, mas talvez não feliz. E aí mandam ela embora. E ela fica remetendo aquele passado. E ela fica daquele passado de Assim, nossa, se eu ainda tivesse naquele trabalho, sabe, eu ia estar muito melhor, porque aquele trabalho me proporcionava isso, porque aquele trabalho fazia aquilo. por quê, por quê, por quê? E você fica só no questionamento e você não olha para o seu presente. E aí você fica às vezes pensando o quê? Ah, se eu tivesse naquele trabalho, nossa, com certeza hoje eu ia estar muito melhor. Ou de repente você vê pessoas te questionando. Nossa, por que você foi mandado embora daquele trabalho? Aquele trabalho te fazia tão bem. Aquele trabalho, sabe? E as pessoas impõem uma coisa em cima de você que te traz a insatisfação atual, presente, né? Quer dizer, você não tá naquele trabalho, então quer dizer que você não é feliz. Você fica remoendo o seu passado, tipo, ah, se eu tivesse, por que que eu saí? E aí você fica remoendo, remoendo, remoendo. O que que acontece? Fica um vazio dentro de você, você não vê mais sentido de olhar para frente, você entra em depressão. E esse é o segundo erro muito comum que as pessoas levam para a vida. Fez sentido? E é aí que entra o terceiro erro, que ele linka muito bem com o primeiro e com o segundo. O terceiro erro é a infelicidade. Por que que tantas pessoas hoje são infelizes? E aí eu linko para vocês, porque elas estão insatisfeitas pessoalmente e profissionalmente e porque ou elas estão depressivas ou elas estão ansiosas justamente por conta dessa insatisfação e aí elas não percebem que só elas podem mudar para que elas sejam felizes. Apenas elas podem aceitar a vida que elas estão vivendo, como elas estão vivendo e se elas querem mudança, é apenas elas mesmas que precisam mudar para que a gente inverta essa fase de infelicidade, porque a felicidade, gente, ela vem de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Então, se eu estou infeliz comigo, eu posso ter o carro do ano, eu posso ter a melhor casa, que é uma mansão, eu posso ter viajar, por exemplo, 30 vezes no ano e eu continuo infeliz. Por quê? Porque eu tento viver na superficialidade. Eu tento apenas suprir o meu vazio com coisas superficiais. Que, se eu tiver um carro, as pessoas vão olhar e falar, nossa, ele tem aquele carro, tá ótimo. Mas você não está satisfeito. Você quer ter aquela casa para as pessoas talvez olharem e falar, nossa, o cara conquistou essa casa, putz, que da hora. E que diferença fez? Não fez diferença, porque você não está satisfeito. Às vezes você olha para casa e fala, tá, é uma casa, né? Tipo, legal, conquistei, mas assim, já parece que passou aquele fervor que eu tinha de ter essa casa, agora não faz mais sentido. Eu preciso viajar para tal lugar. Na hora que você viaja, também parece que legal, viajei, foi uma viagem assim, legal, mas sabe? Ou você tem aquele anseio de falar assim, eu preciso viajar, 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 para tentar suprir uma coisa que você viaja, viaja, viaja e não supre. Compreendem? E aí, um outro detalhe que eu quero que vocês entendam. Faz tanto tempo que a gente está vivendo, né, nessa roda, nesse triângulo, digamos, né, nesses três pontos que se ligam, nesses erros, que não adianta eu tentar mudar apenas um ou dois, né? Eu preciso mudar os três, eu preciso linkar os três, eu preciso entender que os três andam juntos e que somente os três fazem com que eu seja uma pessoa melhor, fazem com que deixe que eu me conheça, né? Como assim, Aline? Poxa, se eu paro de pensar o que as pessoas estão pensando sobre mim, sabe? Eu quero fazer pinturas a guache.
E aí as pessoas vão me criticar, mas isso não pode me afetar, porque é o que eu quero. Elas nunca vão entender qual é o prazer de pintar, qual é a sensação que eu tenho em relação a isso. Então, quando você entender que você precisa parar de pensar no que os outros estão pensando de você, no que os outros vão dizer de você, a satisfação pelo seu pessoal e pelo seu profissional passam a surgir, passa a ser uma coisa rotineira. E aí aquela sensação te deixa mais para cima. E aí ansiedade e depressão passam a sumir, né? Você tem um ponto positivo em cima disso, porque você para de remoer o passado. Então quer dizer, a depressão ela não surge porque você para de olhar para o que está lá atrás. E lá na frente, você anseia com positivismo, porque você está cumprindo uma coisa que você gosta, você está fazendo, você está satisfeito com o seu presente. Então, com certeza, o seu futuro será muito melhor. E aí a ansiedade, por mais que você tenha ela leve, ela passa a ser positiva, porque é uma coisa que você sabe onde você quer chegar e aí você usa o seu presente para chegar lá. Você passa a ter consciência disso. Linka também com a felicidade. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, um sonho que eu gosto, a felicidade está vindo de dentro para fora. Então, eu estou expondo a minha felicidade. Eu não preciso ficar comprando carros do ano, eu não preciso ficar indo em festas, em baladas para provar alguma coisa para alguém. Eu apenas estou cumprindo a minha vida, provando coisas boas para mim mesmo. Compreenderam? Então, o alerta que eu deixo para vocês é esse. Cuidado para não tentarem tirar apenas um erro da vida de vocês. Tentam entender que os três estão linkados. Se eu estou insatisfeito, eu estou adquirindo ansiedade ou depressão e eu estou infeliz. Agora, se eu entendo que a felicidade ela é de dentro para fora e para que eu realize os meus sonhos, eu preciso parar de ouvir o que estão julgando ou o que estão criticando sobre mim e realmente ouvir o que eu quero para mim, as coisas passam a mudar, porque as suas atitudes elas vão ser diferentes. A forma de você agir no mundo, ela é diferente, entendeu? E aí, ansiedade e depressão, elas passam a não fazer parte da sua vida, porque você está satisfeito, você está feliz com aquilo, né? Você prova para você mesmo que você foi capaz de se ouvir e cumprir o que você sempre quis. Como bônus, né? Como eu sempre gosto de deixar um bônus, dessa vez eu vou deixar uma perguntinha para vocês e eu espero que vocês a respondam de forma sincera, sem julgamentos e sem críticas. Pensem apenas no que está dentro de vocês. E aí a minha pergunta é: vocês estão vivendo em que mundo? Um mundo onde as pessoas querem que você seja alguma coisa, que aí é um mundo padrão, é um mundo que eles te informam, é o mundo da forminha, né? Você ser igual a todos, ou você está vivendo o mundo que você sempre quis para você, que é o mundo fora da caixinha. Por quê? Porque você está cumprindo apenas o que você quer, independente do que vão falar, independente do que vão julgar. É a sua felicidade, é o seu interno que está falando alto, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu comentário, porque são coisas que me ajudam. Deixe o seu like, porque também ajuda o canal. E se inscreva nele, porque toda terça e sexta, às 2 horas da tarde, eu posto um conteúdo de valor para vocês. E espero estar ajudando a todos a que vocês tenham mais clareza e que realmente vocês possam se conhecer e poder ter uma vida muito mais satisfatória e muito mais feliz. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!